Neste momento estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus com o pastor Gerry Adriani. Pastor Gerry Adriani, é muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Deixa Deus te usar poderosamente. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero expressar minha alegria, minha gratidão a Deus em poder retornar a esta casa de oração para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Quero parabenizar o grupo dos Gideões por mais este ano, mais esta data que se comemora, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adilson, sua esposa, a pastora Marli, e estendo este abraço a todos os pastores, obreiros desta linda e amada igreja. Eu sou sempre grato a Deus por poder estar aqui com vocês, da forma carinhosamente que vocês me recebem aqui nesta casa. Eu me sinto literalmente em casa. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Sem perda de tempo, abramos as nossas Bíblias no texto sugerido para a nossa meditação. Fiquemos em pé. Primeira epístola, São João, capítulo 2. Quero ler com vocês versos 18 e 19. Primeira epístola de São João, capítulo 2, versos 18 e 19, nos diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Verso 19: Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Uma breve palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nesta noite, ó Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por tua presença, através dos cânticos, ó Pai. Que o Senhor nos oriente, fale conosco através da tua palavra, uma vez mais. Que caia por terra, ó Deus, tudo que é contrário à boa exposição da tua palavra. Alcança-nos, atinge-nos, de modo que seu nome seja ainda mais glorificado nesta noite. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, este texto que lemos vai nos trazer uma mensagem de alerta. Esta é a mensagem de João, uma mensagem de alerta à igreja. É importante dizer que o apóstolo São João aqui está nos trazendo nesta carta a necessidade de estarmos atentos para o verdadeiro crente e o falso crente. Esta é a tônica destes versos que aqui lemos. Note que o apóstolo João já havia advertido a igreja sobre um grande conflito entre luz e trevas. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 5, no capítulo 2 e no verso 6. E ele continua falando também de um conflito entre amor e ódio, no capítulo 2, dos versos 7 a 17. E agora ele os adverte sobre o conflito entre a verdade e o erro. E ele vai continuando falando, e é importante dizer que não é suficiente que ao cristão andar simplesmente na luz e no amor, mas que devemos também andar na verdade. A grande ênfase do apóstolo São João aqui é sobre isto. É sobre o verdadeiro cristão e sobre os falsos cristãos. E por isso que tem uma mensagem de alerta à igreja de Cristo. Note que diante disso eu quero falar sobre o tema proposto,
para a nossa meditação. Despertai, igreja, pois já é a última hora. E eu quero extrair 3 lições para a nossa meditação aqui nesta noite. E a primeira delas é que é necessário fazermos uma clara distinção entre os hereges e os verdadeiros cristãos, portanto, cristãos genuínos. A gente vai ver isso dos versos 18 a 21. Note, olha o que diz o verso 18. Filhinhos, já é a última hora. Ele afirma que já é a última hora. Não que chegará a última hora. Ele diz, já é a última hora. Portanto, estamos vivendo este momento. Já estamos vivendo isto. Note que João é enfático em afirmar que já vivemos esta última hora. É importante dizer aqui também que a era por vir já tinha vindo. É desse jeito que João trata estes versos, esta palavra aqui expressa. O futuro já tinha chegado. João nos mostra que estavam vivendo a escatologia antecipada. É importante também dizer que o tempo do fim, ele chega com Cristo. É importante darmos esta conotação, que o tempo do fim, ele chega com Cristo. O tempo do fim é o tempo em que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Note que Cristo está além do tempo, está acima do tempo. Ele não trabalha no tempo humano. O tempo humano é Cronos, mas no tempo de Deus é o Kairos. Então, quando eu olho para este texto, me faz me lembrar daquela mensagem que diz que para ele 1000 anos é como se fosse um dia. Então é importante nós dizermos isto aqui, a nível de introdução, porque ele diz que já estamos na última hora. E esta última hora descreve um tipo de tempo, e não uma duração de tempo. É um tipo de tempo e não uma duração de tempo. Note que os últimos tempos são descritos também em 1 Timóteo capítulo 4. Tanto Paulo quanto João observam as características do seu tempo. Percebe? E nós vemos estas mesmas características hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, e com uma intensidade ainda maior. É só observarmos o avanço dos hereges. É só olharmos o que as pessoas, como muitas pessoas têm se comportado diante do seio da igreja nos dias em que nós vivemos. Então o nosso olhar tem que estar focado nos verdadeiros cristãos. Esta é a primeira lição que eu quero extrair para nós nesta noite. A gente precisa estar focado nos verdadeiros cristãos. Nós vivemos dias onde, ou de tempo em tempo, a gente vê aquele tipo de saudosismo. Ah, mas antigamente a igreja orava. Antigamente acontecia isso e isso na igreja. Sabe, se reportando simplesmente aos tempos passados. Mas a igreja não mudou. A igreja continua orando. A igreja continua louvando. A igreja continua pregando a palavra de Deus. Muito bem, obrigado. A gente vê o quanto tem se levantado homens e mulheres dispostos a pregar o verdadeiro evangelho. Por isso que quando eu estava meditando neste texto, a trazer aos irmãos aqui nesta noite, esse texto trouxe alegria ao meu coração. Porque é uma temática de reflexão, meu irmão. É uma temática para a gente levar para o travesseiro. É uma mensagem que vai fazer com que o nosso interior reflita qual é a condição que nós estamos vivendo. Por isso, é uma mensagem de alerta. Despertemos, já é a última hora. Não irá chegar a última hora. Estamos na última hora. João é enfático em dizer isso. Então, o nosso olhar tem que estar focado em pessoas de bem,
pregadores do Evangelho, verdadeiros cristãos, homens que têm compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Mas quantas das vezes o nosso olhar, se não estiver no foco correto, olhando para os verdadeiros cristãos, para aqueles que são compromissados com o Senhor e com a sua palavra, meu irmão, a gente não vai conseguir viver um despertamento espiritual. E a minha oração nesta noite é que o Senhor desperte a nossa alma, é que o Senhor nos desperte para vivenciarmos esta última hora, este tempo que nós estamos aqui, não sei quantos dias, não sei quantos meses, não sei quantos anos, mas nós somos privilegiados de estar aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor. Esses dias eu ouvi um testemunho tão lindo que tocou muito ao meu coração, de um senhor de 82 anos. Ele ficou alguns meses internado nos Estados Unidos e veio a conta para que ele pudesse pagar aquele período que ele ficou internado. E foi um valor muito caro. E este senhor, ele começa a chorar. E ele chora. E a pessoa que vem trazer os dados dos valores a qual ele deveria pagar, aquela pessoa se comove e diz assim: o senhor está chorando por causa dos valores? E ele diz: não, eu não estou chorando por causa dos valores, é porque eu vivi 82 anos respirando, eu não soube ser tão grato ao meu Deus. Sabe, hoje tem gente pagando para respirar, hoje tem gente dando dinheiro para respirar, e a gente está aqui, vivendo este tempo, este momento, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor. Que o nosso foco esteja diante dos verdadeiros cristãos, genuínos cristãos. Se o nosso foco não tiver nos verdadeiros cristãos, a gente é movido por um tipo de sentimento que vai nos direcionar para os lugares que nós não deveremos ser guiados. Porque tem tanta gente boa nos dias em que nós vivemos, tem tanta gente de Deus, envolvida com o Senhor, envolvida com a sua palavra, sabe, se levantando nesta nação como uma voz profética, a ponto de trazer luz àqueles que andam em escuridão. Isso só pode acontecer através da palavra do nosso Deus. Então João nos mostra que a gente precisa estar com foco nos verdadeiros cristãos. Segunda lição que eu extraio para nós aqui nesta noite. Note, olha o que diz ainda o verso de número 18. Ele diz que já é a última hora, não que virá, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É uma espécie de ratificação desta primeira confirmação de João. E a segunda lição que eu quero extrair para nós é esta: que o espírito do anticristo já está operando no mundo. O texto é claro, é sucinto. Só não enxerga quem não tem se debruçado nas Escrituras. Só não enxerga quem não tem se aprofundado nos escritos deixados para nós como igreja. Então note que o espírito do anticristo já está operando no mundo. Note que a palavra anticristo, ela só aparece nas epístolas de João. 1 João 2,18, 1 João 2, verso 22, capítulo 4, verso 3 e 2 João no versículo 7. Mas o conceito se acha em outros lugares. A gente vai ver a Bíblia com este conceito do anticristo que opera entre nós. E é importante nós falarmos sobre isso, porque a palavra anticristo, ela tem dois significados. É contra e em lugar de. Anticristo é isso, é contra e em lugar de. Então quando a gente vê alguém contra e alguém tentando se colocar no lugar de Cristo, é uma espécie de anticristo. É bem claro o que a Bíblia nos diz. E é importante nós entendermos este conceito bíblico, esta orientação de João à igreja. Por quê? Porque vivemos dias difíceis,
dia onde o discernimento espiritual precisa estar florado entre nós. Precisamos ter o discernimento correto do tempo que estamos vivendo. Então note que é aquele que é contra e em lugar de. Então o anticristo é aquele que se opõe e tenta imitar. E quando a gente olha para o cenário evangélico, posso falar na nossa nação, o que a gente vê de pessoas que se opõem a Cristo e que tenta imitar, aqui no sentido, não é no sentido positivo de ser imitador de Cristo, mas é de tomar o lugar de Cristo. Consegue entender isso? E aqui, o primeiro lugar sempre é dele, a honra sempre é dele, a exaltação é sempre para ele. Eu costumo dizer que ele nos deixa o privilégio de encher o nosso coração de alegria, mas a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, é tudo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então a gente vai vendo este espírito que ronda as nossas igrejas. Você percebe que o anticristo é o adversário de Cristo, é aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. Eu fico tão feliz quando vejo uma igreja genuína, quando eu vejo uma igreja firmada nas Escrituras, quando eu vejo uma igreja comprometida com o Senhor e com a sua palavra. A gente precisa glorificar ao Senhor. E eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, meu irmão. Valorize a casa de oração que você pertence. Valorize este espaço físico que você tem aqui para adorar ao Senhor. Se você pegar muitos desses senhores pastores que estão aqui à minha retaguarda e que conhecem o cenário da igreja atual, meu irmão, é de se envergonhar o que as pessoas têm feito no nome de Deus. E você percebe que a mensagem de João é trazendo exaltação aos verdadeiros, aos genuínos, e trazendo uma mensagem de alerta. Os hereges, eles se infiltrarão entre nós, eles virão de forma e de meio, tentando ocupar o lugar de Cristo e contra Cristo. É o espírito do anticristo. Então quando você olha isso, é aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. Observe que o espírito do anticristo está por detrás de toda falsa doutrina. A epístola de São João também é conhecida como uma epístola apologética. Por quê? Porque ela sai em defesa da fé. Ela sai em defesa da sã doutrina. Ela sai em defesa do ensino sadio das Escrituras. É o didaquê, sabe? É a ideia de compreender os ensinos que a palavra de Deus traz a nós. E é só através da palavra, por meio da palavra, meu irmão, que a gente é vacinado, instruído e bem preparado contra tudo aquilo que se opõe à igreja de Cristo. E nós estamos vivendo dias em que a igreja precisa se manifestar. A igreja precisa se colocar no lugar de igreja. Quantas vozes estranhas que surgem na nossa nação. Quantas vozes em nome de Cristo e não tem nada com Cristo, não tem nada com o Evangelho, não tem nada com aquilo que Cristo nos ensinou. Dia 30 do mês passado, que eu vi de gente assombrado por um tipo de profecia que saiu rondando pela nossa nação. Sabe, falando no nome de Deus, colocando pavor naqueles que não têm uma instrução bíblica, que não têm um preparo da palavra de Deus. São os falsos mestres que se levantam na nossa nação com uma mensagem que não é uma mensagem cristocêntrica, que não é uma mensagem de vida, que não é uma mensagem capaz de restaurar vidas e famílias, portanto uma mensagem de esperança ao perdido. E quantas pessoas entraram neste pânico, quantas pessoas, sabe, são os hereges que vão surgindo dentro da nossa nação. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos cubra nessa noite, nos dando o entendimento correto, nos dando a perspicácia que nós precisamos ter, firmados em Deus, firmados na sua palavra, bem instruídos para toda boa obra. Assim devemos estar. Então você percebe que
eles se opõem, eles tentam colocar no lugar de Cristo. Então este espírito do anticristo está por detrás de toda falsa doutrina. Está por detrás de qualquer prática religiosa que tenta tomar o lugar de Cristo. Então este é o espírito do anticristo. Que o Senhor nos deu discernimento correto nesta noite. Sabe, eu gostaria talvez de pregar uma outra palavra, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero ser fiel a tudo quanto Deus colocou no meu coração. Porque é uma mensagem de despertar. É uma mensagem de alerta. Despertemos, pois estamos na última hora. A qualquer momento dar-se-á o rapto da igreja. Pode ser agora. A qualquer momento desse, dar-se-á o som da trombeta e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas quantas pessoas dispersas, quantas pessoas distante do que? Distante daquilo que o Senhor deixou revelado a nós como igreja. E João aqui é enfático. João aqui é duro contra os hereges, contra os falsos ensinos, e nos abre a mente para uma compreensão correta dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, porque quando vemos isso, é o espírito do anticristo. Mas graças a Deus, que nós somos blindados pela palavra de Deus. Uma igreja bem instruída, bem preparada, qualificada à luz da palavra de Deus, meu irmão. Não tem lugar para os hereges, não tem lugar para a falsa doutrina, não tem lugar para os aventureiros, não tem lugar. E é tão bom quando a gente sente-se num lugar estruturado, bem alicerçado, à luz da palavra do nosso Deus. Terceira lição que eu extraio aqui e encerro para não ser cansativo aos irmãos. Terceira lição que João traz a nós é que os anticristos, plural, saem de dentro da própria igreja. Enquanto você observa que a primeira lição, ele quer trazer uma clara distinção. A gente precisa fazer esta clara distinção entre os hereges e os genuínos cristãos. Segundo, o espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele já opera, a gente vê estes sinais, a gente vê aqueles que se opõem contra Cristo, contra a boa palavra do Senhor, tentam colocar-se no lugar de Deus, no sentido de tirar Cristo do seu devido lugar. Terceiro, é que os anticristos saem de dentro da própria igreja. Verso 19 nos diz assim, eu termino aqui: eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Você percebe que a mensagem ela é tão poderosa, e uma mensagem de despertamento, porque diz que eles estavam entre nós. Você percebe o texto dizendo... Olha o que João fala dos anticristos que já vieram, e ele faz um contraste com o anticristo que virá. Percebe? Os anticristos que vieram e o anticristo que virá, isso no tempo de João, entenda isso. Olha o que ele vai dizer. João os identifica como mestres humanos que abandonaram a igreja, abandonaram a sã doutrina, estiveram entre nós, experimentaram a graça, vivenciaram, tiveram a oportunidade de ser alcançado pelo poder de Deus, pela palavra transformadora, e não se curvaram diante de Deus, não aceitaram as orientações que Deus trouxe à sua igreja. E quando a gente olha isso, João está identificando estes como mestres humanos que abandonaram a igreja. O verso 19, ele está lançando luz sobre duas gloriosas doutrinas, e eu encerro aqui. Primeiro, a perseverança dos santos. Quem é salvo, persevera na presença de Jesus.
Quem é salvo, demonstra que é salvo, dá demonstração de que foi salvo, dá demonstrações de que é de Cristo, é testemunha do bom evangelho, é testemunha da graça de Jesus Cristo. Ele persevera, ele é alguém que persevera, portanto a perseverança dos santos. Segundo, o que João está lançando luz aqui no verso 19, é sobre a natureza da igreja. Note que a constância é uma marca dos salvos. Uma marca do salvo é constante. Está tomando porrada dia, tarde e noite, mas ele é constante. Sabe, está enfrentando luta, dificuldade, problema surge, mas ele é constante. Sabe, as dificuldades surgem em casa, mas ele continua constante. As coisas vêm para nos abalar, e ele continua constante. Ele continua firme, alicerçado. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar com o texto da palavra. Salmo 125 nos diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, diz o Senhor dos exércitos. Confia no Senhor, não se abala. Não é um vento, não é a dificuldade, não é uma intercorrência, não é obstáculo em casa, não é o desentendimento, não é uma má compreensão de alguma coisa que nos faz viver uma inconstância. João está jogando luz para a igreja de Cristo. Sejam constantes e abundantes na obra do Senhor. Constante. É ruim. Hoje cheio, adorando. Amanhã murcho, cabisbaixo, reclamando, lamuriando pelos cantos da casa. Eu costumo dizer que as dificuldades da vida é Deus demonstrando, dando oportunidade, melhor dizendo, de nós demonstrarmos que confiamos nele. Está difícil, mas eu continuo confiando nele. O parafuso está apertando, mas eu continuo confiando nele. Ah, mas tem gente morrendo, mas eu continuo confiando nele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a punição dos ímpios. Continuamos firmes, constantes. João está lançando luz na mensagem, está trazendo esclarecimento. E não tem nada mais abençoador de ter a palavra de Deus lúcida na nossa mente, compreendida. Sabe, não é um pulinho, um tremelique e um assim diz o Senhor que vai nos levar por direções contrárias. Porque tem gente que é assim nos dias de hoje. Se não fala em língua estranha, se não pula no mistério, se não sai, é frio, é gelado. Sabe, a espiritualidade de alguém não se mede assim. Cadê a profundidade na palavra? Cadê a dedicação em ensinar? Cadê a dedicação em aprender? Cadê a dedicação na oração? Cadê a perseverança em buscar a Deus? A disposição em estar na presença de Deus? Portanto, constância. É o que João está trazendo aqui. E eu concluo esta mensagem dizendo que é necessário um posicionamento dos cristãos nos dias de hoje. É necessário um posicionamento dos cristãos nos dias de hoje. Tem gente hoje que você nem sabe mais que é crente, meu irmão. Me perdoe, é compreensível. Aqueles irmãos que não podem estar entre nós, tem alguma dificuldade de saúde, é compreensível isso. Tem gente que fala, mas não, talvez a pandemia só trouxe a realidade de muitas pessoas que se diziam ser cristãos, mas na verdade não eram cristãos. Trazendo luz, trazendo revelação, trazendo a compreensão. Entendo o que eu estou dizendo, tem pessoas que realmente têm graves problemas de saúde e não pode, talvez, estar entre nós. Porque você sabia que tem gente que olha para nós e fala que a gente é irresponsável de estar aqui. Tem gente que olha para nós e fala que a gente é um bando de louco, pastor Adilson. Mas não entende a motivação que nos traz aqui.
Não entende qual é a profundidade de nós nos congregarmos, de nós estarmos juntos, reunidos na presença de Deus. É uma palavra de Deus, a nossa história muda. É uma palavra de Deus, o seu lar é abençoado. É uma palavra de Deus, a sua vida é transformada. É uma palavra de Deus e a história da nossa vida muda. Sabe, então a gente está vendo pessoas falando no nome da igreja que não tem nada com a igreja, que não tem nenhum compromisso com a igreja, que não tem, sabe, que não dá a cara para bater como igreja. Então, João aqui está trazendo essa ideia, meu irmão, desperta a igreja, desperta, já é a última hora, já é a última hora. A qualquer momento, Jesus vem buscar a sua igreja. Uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então note que é necessário um posicionamento dos cristãos genuínos. De que forma? Rechaçando os falsos ensinos. Não tem negócio com falso ensino. Não tem negócio. É rechaçar, posicionamento, firmeza. Qual é a base que você fala isso? Qual é a instrução bíblica para você falar tais posicionamentos? Porque ninguém pode nada pela verdade se não for pela verdade. É só a verdade que é libertadora. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade de Cristo. Então eu encerro aqui. Despertados, cristãos genuínos, com posicionamento, rechaçando os falsos ensinos, despertados, pois já é a última hora. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Não quis prolongar, mas sou enfático em dizer essas verdades para nós aqui nesta noite. Faça a distinção correta entre os falsos, os hereges e os genuínos. Entenda o espírito do anticristo que ronda entre nós. Ele ronda. Está tendo voz em muitos lugares. E voz altissonantes. Eu fico tão triste quando vejo, não simplesmente estas falas contundentes de pessoas que falam em nome de Deus, que não tem nada com Deus e não tem nenhum compromisso com Deus e nem com a sua verdade. Mas o que me traz indignação é o silêncio dos justos. É o não posicionamento da igreja verdadeira, lavada, comprada, remida pelo sangue do Senhor. Estude um pouco da história da igreja. Você vai ver quantas pessoas sofreram para que hoje estivéssemos aqui podendo adorar o nome do Senhor. Por liberdade de culto, por liberdade de adorar ao Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui na presença de Deus. Não abra mão disso. Despertados, com posicionamento, bandeira erguida, preparados, se necessário for, tombar, mas tombar como um valente de Deus, como alguém temente ao Senhor, que não negocia com a verdade, que não negocia com os princípios de Deus, porque estamos firmados nesses princípios e são eles que nos regem. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor, que Deus abençoe.